Saudações culturais, estamos aqui na Associação Dança Criciúma, no Espaço Cultural Florescer, fazendo mais uma vez a palestra SOS Dance, Breaking, Memória e Identidade. Essa é uma das ações do projeto Duplo Balanço, Linguagens Urbanas, um projeto contemplado pelo edital Elizabeth André de apoio à cultura, da Fundação Catarinense de Cultura, do Governo do Estado de Santa Catarina. Na Operação Cauil, estará gravando em formato de edição, que vai ser postado no canal do YouTube da STC, e também como auxiliar de produção, a minha esposa, Andressa, que está conduzindo a live, e que daqui a pouco vai entrar o Michel Flor, meu irmão, também para dar um depoimento de memória do grupo SOS Dance. Esse grupo que originou aqui dessa comunidade, da comunidade da Vila Zulema, que é uma comunidade de Coab. Vamos começar por aí, em questão da fundação, a fundação desse grupo, que era formado por 2 dançarinos da comunidade da Vila Zulema, dessa Coab, o Diógenes e o Fred, Turbo B e Roger Vox, que era basicamente influenciado o nome dessas personagens pelo filme Breakdance. Nós vamos dar continuidade a essa palestra, porque no dia do evento Duplo Balanço, nesse mesmo local, nós já havíamos feito essa palestra para todos os b-boys que participaram da competição de dupla 2 versus 2. Então agora com mais alguns convidados, inclusive dançarinos b-boys da nova geração do breaking aqui da nossa cidade, que ele foi ramificando, passando de um grupo para o outro. Ou seja, começou com o grupo SOS Dance, o primeiro grupo de breaking do município de Criciúma, por essas 2 duplas, que aliás eles dançavam várias danças, não apenas o breaking. Dançavam o break, dançavam o hip hop dance, dançavam o popping e até alguns movimentos de locking. Depois do grupo SOS Dance foi ramificado o grupo The Loss, o The Lils, a gente chamava The Lils of the Rap, e depois a gente encurtou o nome e ficou o The Loss. Inclusive em 1997 o grupo The Loss, ele participou do Festival de Dança de Joinville. Ele foi fundado ali em 1994. E o SOS Dance ali no início da década de 90, 1991. Então, voltando à cronologia dos grupos, né, nós temos o SOS Dance, depois passa para o The Laws. O The Laws cria vários outros grupos. A exemplo, o União Dança de Rua da Unesc. Do União Dança de Rua também cria-se o Sistema Breaking. Então teve mais 2 grupos. O Sistema Breaking, o primeiro, basicamente nós consideramos o primeiro grupo de breaking, que começou a treinar especificamente breaking. E depois a nova geração do União Dança de Rua da Unesc, né, que é o UDR Crew, né? UDR, U de União, D Dança, R Rua, União Dança de Rua, que vem dar continuidade ao processo cultural do União Dança de Rua, que foi fundado em 1999. E então agora, nesse momento, eu acho que é possível chamar o Michel, que já deve estar na linha, não? Vamos ver aqui, deixa eu acompanhar o Michel aqui pelo meu celular, por isso que eu estou aqui com o celular aqui, deixa eu acompanhar aqui. O Michel tá aí? Certo, vamos esperar um pouquinho aqui, já estão pedindo para participar. Ó, Michel na escuta.
Michel, você vai receber agora um convite, beleza? Você vai receber agora um convite e a gente vai dividir tela. Então vamos esperar aqui, Michel, dividir tela aqui para a gente continuar esse bate-papo, essa conversa. Opa, já está aí. Salve, salve, Michel. Isso. Isso aí, levanta um pouco a câmera assim, né? Aí. Então agora eu passo então a palavra pro Michel, certo? Eu vou sair aqui de cena. Vou sair de cena aqui e aí a Deza filma ali o florescer. Com a palavra, Michel. A resistência cultural, né, é justamente o que ele falou. Nós temos sempre que olhar para trás, porque as pessoas que vieram atrás de nós que foram resistentes e nós só estamos dando continuidade ao processo cultural dessas pessoas que nós iniciamos. No meu caso são os meus mestres, o Diógenes e o Fred. Agora falando sobre identidade, né? Falar um pouco aqui sobre identidade cultural. É essa identidade que me passa, que é a cultura hip hop, que é a dança, as danças urbanas, o locking, que eu fiquei um bom tempo treinando locking, breaking, treinei muito tempo o breaking, e depois eu fui experienciando outras danças. Então essa identidade cultural, ela veio desde os meus 10 anos de idade, né? Inclusive com influência cultural do meu irmão Michel, né? Teve um momento que ele me imitava, né? Chegava, eu dançava, né, na frente do espelho. A mãe tem até hoje esse espelho, tem mais de 30 anos esse espelho. E aí eu treinava, né, na sala, né? Então eu organizava a sala e ficava treinando ali. E aí meu irmão, ele falava que aí ele olhava, observava e imitava. E um tempo atrás eu também imitava ele com a lambada. Ele estudava no Getan, que é na escola da comunidade, da Coab. E aí tinha um grupo de lambada e ele se destacava muito em lambada. E aí eu também imitava ele, porque eu também queria dançar lambada. Mas eu não me saí muito bem na lambada não. O Michel saiu muito bem. Saiu muito melhor do que eu. O Michel tá continuando aí assistindo a live, tá vendo? Ó, eu não me esqueço. Não me esqueço do tempo da lambada. E aqui na Zulema, teve até campeonato de lambada. Como também teve vários campeonatos de breaking, de hip hop, de danças urbanas, lá na Signos. A Signos para nós, né, pioneiros, consideramos também um berço de aprendizado, né? Foi uma escola onde nós trocávamos saberes e fazeres numa roda de dança, num salão de festa, que era a danceteria Signos, né? A danceteria mais frequentada pelos b-boys, pelos dançarinos urbanos, que ali nós fazíamos toda essa nossa troca. Nós tivemos um imenso prazer de conseguir ainda um depoimento do Brasil, isso há uns 3 anos atrás, conseguimos transcrever, está no nosso blog, porque é uma questão de nós conseguirmos registrar algo. E esse processo que nós estamos aqui é um processo também de deixar registro, de deixar memória, por meio da nossa identidade, uma identidade que nós identificamos, que nós continuamos mantendo essa memória viva por meio dos nossos corpos e por meio dos corpos das outras juventudes que estão aí por vir. E falando em novas juventudes, né, quero convidar aqui o coordenador do UDR Crew, o Maicon da Rosa, que ele é o M12, que ele, junto com o André e o Edvilson, esse trio de b-boys, estão dando continuidade a essa identidade cultural do breaking, para vir aqui trocar uma ideia conosco aqui. Chega aí. Tá aí então, Maicon então, tá aí com o boné do DR, camiseta da associação, porque ele é um membro fundador,
da nossa associação em 2008, nós fundamos em 2008, né, com vários dançarinos, inclusive, né, naquele momento a gente lança um desafio para o Michael para a gente criar um grupo específico de breaking, no Grupo União Dança de Rua, lá na universidade, na Unesp. E ele entrou nessa liderança e criou, né, o grupo UDR Crew. Então, com Crew, grupo, e UDR, né, com os signos, União Dança de Rua. Então, passo a palavra ao Michael, né, para estar falando um pouquinho mais da sua vivência, da sua história, né, como b-boy e linkando com o UDR Crew, antes e o agora. Boa noite a todos. É pra ficar em pé ou sentado? Não, pode ficar à vontade. Fica à vontade? Ah, então sentado. Cansado. Então, eu conheci o breaking em 2004, lá no Colegião, vendo o Maneca, o Marlon, o Quinho, o Dante, o Caio, uma rapaziada lá dançando lá no Colegião. E a gente já praticava capoeira, a gente já fazia alguns movimentos do breaking. A gente gostava de fazer os movimentos mais difíceis, né? Os fundamentos, assim, o básico a gente não executava, até porque a gente não tinha o conhecimento, né? E não tinha alguém para passar essa informação para nós. A gente conheceu eles lá no colegião, né? No ensino médio, e começamos a treinar no intervalo da escola, né? Das aulas, e fomos treinando, evoluindo, trocando informação. Aí, com o tempo, então, conheci o Maxwell, que é irmão do Maneca, né? O Manuel Ford e do Mário. E ele me convidou para ingressar, então, na universidade. Quem sabe até fazer um curso, né, de educação física, ele me orientou a fazer isso. E também fazer parte do grupo e começar a aprender mais sobre o hip hop, sobre as danças urbanas, que eu era muito focado só no break e não tanto assim na parte da cultura. E aí comecei a aprender muito com eles, comecei a viajar, conhecer alguns lugares, conhecer outras pessoas, aí evoluí como ser humano, como adolescente para adulto, foi bem nessa transição. Eu sempre fui um cara bastante responsável, assim, compromissado com aquilo que me passavam, né, de tarefas. E o Maxwell, sempre que me pediu alguma coisa, eu sempre era bastante prestativo e tal. Acho que ele me viu um perfil assim de liderança e me botou nessa frente aí para fazer esse projeto. Porque dentro do grupo, a maioria dos rapazes gostavam do break, mas eles dançavam hip hop e nas coreografias, alguns que se destacavam assim no break, que treinavam mais, faziam algumas partes nas coreografias, fazer alguns movimentos de break. E aí eu vim também com essa ideia de vir dançar no União mais para fazer mais break, mas aprender também a dançar com eles o hip hop, mas era uma coisa bem nova para mim, assim. E daí a gente foi conversando e tal, todos os ensaios sempre tinham reuniões para trocar ideias, para ver onde tinham novos eventos, onde aconteceriam batalhas, e estamos sempre evoluindo nesse sentido. E aí, um dia eu cheguei pro Maxwell e falei: "Bah, Max, tem vários outros b-boys aqui na região que não tem aonde treinar, às vezes eles ocupam algum espaço, mas em seguida, por talvez não terem uma coordenação, uma pessoa para orientar, acabavam fazendo algumas coisas que ou deixavam de fazer alguma coisa que pudesse manter esses b-boys, esses garotos, até garotas, nesses locais, né, que eles pudessem evoluir a parte da dança deles." E aí eu conversei com o Maxwell se teria a possibilidade de trazer esse pessoal ali para a Unesp e montar um grupo específico para o break. E aqueles que eram do União do CDGO, que gostassem de treinar apenas o break, ou em um determinado momento do treino treinasse o break, além de treinar a parte da coreografia, que eles dançavam hip hop, locking, popping, todos os estilos ali.
E aí a gente, em 2008, a gente começou o DR Crew, né? A gente só abreviou a sigla, o Neolance Red Bull passou para o DR Crew, só para dar uma diferenciada quando a gente chegasse a algum evento e tal, para ver que a gente tinha um trabalho diferente, a gente tinha uma coreografia específica de breaking, não, a gente não introduziu outros elementos da cultura, a gente quis fazer algo específico do break e participamos aí de alguns festivais, alguns eventos, alguns b-boys da nossa crew se destacou, ganharam alguns eventos aí fora, como o Festival de Joinville, no Rio Grande do Sul também, o André ganhou vários torneios, vários campeonatos. Então tivemos bastante, nós colhemos bastante fruta assim com essa ideia que eu e o Maxwell tivemos, mais da parte dele, né? E até hoje a gente segue nessa linha. Eu fiquei um tempo afastado da cultura para resolver coisas pessoais, para evoluir como um ser humano, como pessoa, e às vezes a gente precisa desse tempo, né? Porque até 2010 a minha vida era 70% a dança, o break em si, os meus colegas de grupo, a minha vida era isso. O restante eu dividia entre família, entre trabalho, porque viver da cultura realmente é difícil, né? Hoje em dia está um pouco mais fácil, mas naquela época mesmo a gente não tinha instrução, nós não conhecíamos, eu particularmente não conhecia essa questão de edital de cultura, até mesmo de patrocínio, a gente não se via assim, a gente na verdade já vimos numa cultura que nós éramos sempre rejeitados pela sociedade, assim, o break principalmente, o hip hop já era visto, esse cara, não deu nada na vida, ele caiu lá no break e tá lá. Só que não é bem assim. Para você seguir na cultura, você tem que acolher, você tem que olhar para o próximo, e isso que é o hip hop, na verdade. A gente acha que porque a pessoa às vezes ele é do hip hop, mas vem de uma origem humilde ou vem de uma situação difícil, que isso está impregnado naquela pessoa, ele não vai conseguir sair daquela situação, mas não é bem assim. Geralmente a cultura ela afeta e ela atinge essas pessoas porque elas estão em vulnerabilidade. E o hip hop, o break, a cultura em si, ela vai sempre onde é a parte mais vulnerável. Porque a parte que está mais em alta na sociedade, ela não vai dar atenção para isso, né? Que ela frequenta os melhores lugares, estuda nas melhores escolas, né? E tem a melhor educação. Muitas vezes nem é o pai ou a mãe que educa, mas tem uma babá que cuida 24 horas, né? E enquanto nossos colegas, muitas vezes nossos alunos ou amigos ficam o dia inteiro nas ruas, tendo contato com pessoas que não agregam no seu futuro, não tem aquela orientação de pensar em ter uma profissão, e estudar, e ter um futuro, ter uma família, constituir uma família. A cultura mesmo do brasileiro é constituir uma família depois de uma gravidez, uma gravidez desejada, sendo que não deveria ser assim. A gente deve constituir uma família quando a gente conhece uma pessoa legal, que pensa no futuro, né, que quer ter um cantinho próprio, né, pensa em ter uma vida tranquila para poder orientar o teu filho para estudar, né, ter um futuro e começa assim, mas é uma coisa que já vem de muito tempo e pelo que eu aprendi assim, nesses longos desses meus 34 anos de idade, né, não sou tão velho assim, mas eu sei alguma coisa, eu tento passar para os meus alunos, né, e hoje eu tenho um projeto lá na Forquilinha, no qual eu ministro aulas de break, uma criançada lá entre 8 anos a 12 anos de idade, e eu levo para eles não só o break em si, que eu danço há 19 anos, eu pratico, eu amo isso, mas sim eu levo para eles a minha história de vida, a história de vida dos meus colegas, aquilo que eu aprendi com os meus mestres, porque dentro da cultura em si, ninguém aprende nada sozinho, ninguém sabe nada sozinho.
A gente sempre tem que ter uma base, alguém que a gente se espelha, né? E segue como um rumo, um leme, vamos dizer assim, e vai aprendendo cada vez mais, porque a cultura, o hip hop é isso mesmo, a gente nunca eu sei tudo e deu. Por mais que a gente se destaque e seja apontado como o melhor, a gente sempre pensa, não, eu não sou o melhor, eu posso melhorar, eu tenho como melhorar. Por mais que eu, vamos supor que eu ganhe um evento em primeiro lugar, mas eu tenho que identificar que eu fui o melhor, o primeiro lugar naquele momento, naquela situação. Mas uma próxima situação, o que eu posso fazer para agregar? Eu só vou batalhar? Eu só vou dançar em si? O que mais que eu posso fazer pelos meus amigos, pelos meus colegas? Então eu acho que para mim o breaking, o principal mesmo foi isso, essa estrutura pessoal que eu tenho, estrutura emocional, porque quando a gente sai de uma situação de vulnerabilidade como eu saí, que era uma criação de opressão, de uns pais que também não sabiam como lidar com aquela situação que eu vinha, então não querendo entrar muito em detalhe, mas através do break, através dos meus colegas, eu consegui sair daquela situação, dependendo até uma certa depressão naquele momento, como adolescente. E hoje eu estou aqui, saudável, com a minha família, graças a Deus, tenho meu emprego, sempre que eu posso ajudar, vir em algum evento, ou ajudar a organizar, ou o que eu posso fazer, eu faço de amor, faço de coração. E é isso, eu acho que o hip hop vive em mim e vai até onde eu puder. O Michael, ele coloca uma coisa muito interessante quando fala de que ele ensina não só o breaking, mas também ensina aos novos adeptos, os novos b-boys, b-girls, jovens, né, que ele dá aula lá no Derek Grill Júnior, Infanto Juvenil, lá em Forquilinha. Ele coloca também, ele ensina a vida, ensina a viver melhor, ser uma pessoa boa, ser uma pessoa que se comunique melhor, que se, como fala, né, o hip hop, como o Michael fala, hip hop também ele se preocupa com o próximo. Se preocupar com o próximo é uma questão nobre do ser humano. E esse é o Michael. O Michael, ele se preocupa com o próximo porque ele consegue fazer esse trabalho de forma voluntária. Esse trabalho que hoje nós fizemos antes dessa palestra foi feita uma oficina integrada de breaking, que é uma contrapartida social do projeto Duplo Balanço. Então, de uma forma voluntária, o Maicon, o André e o Edvilson, eles ministraram essa oficina para as crianças das comunidades do bairro Vila Zulema, que no qual é essa sede, e também a comunidade do bairro Paraíso, onde o André Tavares ministra aula, que ele trouxe as crianças, foi de carro, foi lá pegar as crianças de carro, né? E aí depois eu volto a dizer, isso é processo de resistência cultural. Quando você doa, quando você se preocupa com o próximo, você doa o seu tempo, você doa, né, que não apenas, né, dá aula, mas dá um suporte logístico, que às vezes essa criança não tem. E aí depois, né, para encerrar assim, né, Michael, a gente dá ainda, né, organiza um lanche compartilhado. Quem pôde trazer, trouxe o pratinho, quem não pôde, tudo bem. Nós fizemos uma vaquinha, compramos um salgadinho e eles terminam, né, conversando, comendo um salgadinho, trocando mais uma ideia, né, porque é essa questão, é o social. Eles se socializam, eles brincam, eles riem, se conhecem melhor, não só por meio da dança, da coreografia ou da sua performance individual,
mas aí elas se conhecem trocando olhares, conversando, rindo, se apoiando, trocando ideia, nesse momento de confraternização. Isso é hip hop. Isso é cultura hip hop. E o quinto elemento é isso que a gente está fazendo, né, Mike? Trocando ideia aí com as juventudes, para a próxima geração, esse vídeo vai ficar gravado. Então, para encerrar, então, pode chegar aqui, André, chega aí. André Tavares, também, nova geração. Ele estava aí ministrando, pode ficar, Mike. Aula de breaking aí. Estava aí na Perfo Palestra. Chega aí, André, então. Vamos esticar aí, vamos aí, ó. O André, ele está no movimento de palestra nas escolas, e a mesma coisa, o pessoal aí que está nos acompanhando, né, o processo de resistência, ele tem que ser um processo contínuo. O processo do breaking, ele tem que dar continuidade para a gente ter um legado. O DR Crew é o legado. Então o legado, a gente faz um mês atrás, nós fizemos aqui nesse espaço uma formação de metodologia da dança, que a SDC proporcionou, e aí nós trouxemos um movimento que une, que nós sempre fazíamos no União Dança de Rua, né, no DR Cureu. Então a gente juntava as mãos, né? Faltava 5, 6, 7, 8, União. A gente sempre finalizava nossas atividades assim, e nós voltamos a fazer hoje com as crianças. Então nós estamos voltando a alguns fazeres. Isso resgata a memória e mantém algo vivo. Mantém a essência. Mantém a essência do que foi criado, proposta. Por exemplo, aqui, ó, essa logomarca aqui do boné, ela continua sendo a logomarca de 1999, onde foi criada essa logomarca. Então ela tem 24 anos, essa letra U de União, ela tem 24 anos e ela é a mesma identidade. E é essa palestra, Breaking, Identidade e Resistência Cultural. E essa identidade que nos move, que nos dá o combustível de seguir em frente. Na palavra, André Tavares, aí para a gente fechar a nossa palestra de hoje, que é a nova geração de break, que está fazendo um trabalho aí incrível de voluntariado, de palestras, escreve projeto e vai lá dando as suas ações para as escolas de forma gratuita. Eu tenho uma história aqui rápida para contar sobre o União. Eu tinha exatamente uns 12 anos de idade. Eu já tinha conhecido o Michael, acho que uns 1 ano, 2 anos atrás, lá na antiga Sigma, né? Mas eu lembro, falando assim de União, eu cheguei lá na Unesco, na universidade, a uns 6 quilômetros de distância assim, lá de casa. A gente foi de a pé lá porque a gente soube através de um cara que tinha um movimento de dança lá, né? Porque o que tinha na antiga Signos tinha acabado, onde eu conheci o Michael lá, a gente teve um início lá com algumas oficinas do Michael, voluntário, né? Lembrando também. E aí eu peguei e fui na universidade, eu, meu primo e meu irmão. Cheguei lá e vi o Maxwell lá, né? O Maxwell, pelo que parecia, tinha cabelo ainda, né? Cara, e aí meus 12 anos apareci lá na universidade. Depois eu, comecei a treinar lá, né, com o Mike e tal, no União. E estamos aí até hoje, né, cara? Até hoje aí, fazendo a mesma parada, né, tentando trazer uma nova geração da mesma forma que o Maxwell fizeram comigo, né? O Michael na questão do breaking, o Maxwell na questão mais ampla de projeto e o cara, cada vez que passa, o cara aprende cada vez mais, né? A gente só tem que aprender, que nem o Michael falou, né? A gente nunca vai saber tudo e a cada tempo que passa, a cada ação que a gente faz, a cada voluntário, a cada evento, a gente vai aprendendo cada vez mais, melhorando como ser humano. E é isso aí, galera.
Então é isso aí, galera. Então, para quem nos acompanhou, muito obrigado. Daqui a pouco vai ser a última live, eu vou estar fazendo uma palestra sobre elaboração de projetos e produção cultural. Daqui a pouquinho, daqui a 8 minutos. Então fique ligado aí na nossa rede social. Muito obrigado à Fundação Catarinense de Cultura, ao Governo do Estado de Santa Catarina, que proporcionou nós fazermos essa troca de experiência por meio do projeto Duplo Balanço, Linguagens Urbanas, projeto contemplado pelo edital Elizabeth André de Apoio à Cultura, edição 2022. Sou o professor, galera, boa noite.